noite, queridos irmãos e irmãs. Acho que nosso corpo está presente aqui, mas acho que nosso espírito ainda está ali pela Cordilheira dos Andes. Tivemos um tempo com os irmãos ali, nas conferências, no Chile. E somos gratos ao Senhor por podermos também participar junto com os irmãos nesse período aqui, mais uma vez, nesse tempo aqui com os irmãos. Tem havido, queridos irmãos, uma carga do Senhor muito definida no meu coração, não apenas para esses dias em que estaremos juntos aqui nesse retiro, mas uma carga relacionada a estes dias que temos vivido, que antecedem a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Não há nada mais importante para vivermos uma vida cristã normal, equilibrada e que avança em direção à plenitude do chamamento do Senhor, do que nós realmente compreendermos aquilo com o que Deus está ocupado. Temos uma facilidade imensa para distrações, em todos os âmbitos. E para podermos viver essa qualidade de vida cristã para a qual fomos chamados, me permitam repetir, não há nada que seja mais importante do que compreendermos aquilo com o que Deus está ocupado. Compreendendo aquilo com o que Deus está ocupado, há uma necessidade consequente. É nós cooperarmos com aquilo que é a ocupação de Deus. As palavras de Paulo, de Deus nós somos cooperadores. Ele decidiu, embora pudesse realizar toda a sua obra sozinho, decidiu chamar cooperadores para aquilo que ele tem em seu próprio coração. E esse é nosso grande privilégio no que concerne ao chamamento que o Senhor efetuou em nossas vidas. Nós podemos ser chamados de os seus cooperadores. Um terceiro aspecto consequente ainda do que já colocamos. Se compreender aquilo com que Deus está ocupado é o mais importante, se cooperarmos com a sua ocupação é um resultado consequente, como compreender sem cooperar? Então, não houve uma verdadeira visão espiritual, uma clareza de revelação daquilo que ocupa o coração de Deus. Se compreendemos, realmente nos dispomos para sermos seus cooperadores. Mas há ainda um terceiro elemento vital, crucial, é nós conhecermos qual é o custo e o conflito envolvidos nessa cooperação. Então, como estamos aqui nesse primeiro tempo juntos, peço, com a ajuda do Senhor, a permissão aos irmãos para mais uma vez colocar essas três coisas. Eu espero que você anote aí, porque esse é o objeto de nossas orações aos pés do Senhor. E tem sido, como falamos, uma carga de Deus, não para esses 4 dias aqui na conferência em Contagem, mas tem sido uma carga de Deus em nossos corações para estes dias, que são dias da iminência da vinda gloriosa do Rei dos Reis. Em primeiro lugar, uma compreensão clara daquilo com que Deus se ocupa. Em segundo lugar, cooperarmos com essa ocupação do coração de Deus. Em terceiro lugar, conhecermos o custo e o conflito envolvidos nessa cooperação. Em particular, no século passado, o Senhor usou de maneira proeminente 3 vasos que se destacaram no que concerne a compreensão desses 3 elementos que nós acabamos de citar. E 2 deles, pelo menos, são bastante conhecidos, talvez não um terceiro. Enquanto o Senhor usava o Atmani na China, esse talvez seja o mais conhecido de todos aqui,
Ao mesmo tempo, o Senhor usava um irmão chamado Theodore Austin Sparks, na Inglaterra, Escócia, em outros lugares praticamente do mundo todo, principalmente na Inglaterra, Reino Unido, e também um irmão servo do Senhor na Índia, chamado Bakht Singh. Esses 3 vasos do Senhor no século passado tiveram a mais clara compreensão desses 3 elementos que nós acabamos de citar. E por causa da compreensão desses 3 vasos do Senhor ter sido tão clara nesses 3 aspectos que acabamos de citar, o Senhor pôde usá-los de uma maneira tão significativa, não apenas para os cristãos do século XX, não apenas na região em que serviram, mas em todo o mundo até hoje. Então, queridos irmãos, de uma maneira ou de outra, a carga de Deus que tem ocupado o nosso coração nesses dias está ligada ao testemunho de Deus. Nos tempos que estão debaixo da minha responsabilidade, nesses dias, esses 5 períodos, todos eles nós iremos focar neste tema, o testemunho de Deus. E nós vamos procurar, com a ajuda do Senhor, compreender alguma coisa relacionada a esse testemunho. E precisamos, sobretudo, não exatamente de instrução a respeito do que seja o testemunho de Deus, mas o fardo do nosso coração é que nós possamos ter uma nova, viva e, quem sabe, mais completa e profunda revelação e entendimento espiritual do que seja o testemunho de Deus. Então, irmãos, iniciando hoje, nós vamos ver o que o testemunho de Deus significa em si mesmo, o que a Bíblia chama de testemunho de Deus. Vamos ver que esse é um tema abrangente na Bíblia. Ele ocupa as Escrituras literalmente, de Gênesis a Apocalipse, traçando um fio contínuo por toda a revelação progressiva da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O testemunho de Deus. Vamos falar um pouco sobre os vasos do testemunho. E aqui nós temos outro assunto crucial. Em todas as esferas que possamos pensar nesse assunto, vasos do testemunho. Nós sabemos que há outros irmãos aqui nesse período compartilhando palavras específicas a jovens. Há irmãos compartilhando palavras específicas a matrimônios, a casais. Há irmãos compartilhando palavras específicas sobre a questão da nossa vida financeira. O que isso tudo quer dizer? Está muito óbvio que cada um desses assuntos está relacionado a esse grande tema, o testemunho de Deus. Se nós não formos vasos adequados, separados e forjados, e aqui estará a nossa ênfase, como Deus forja seus vasos, nunca poderemos representá-lo. Os lares nunca terão maridos que amam suas esposas como Cristo amou a igreja, porque eles não podem expressar essa qualidade de caráter, porque neles não foi, então, assim formado. O Senhor forma e forja vasos de testemunho para todas as esferas do seu testemunho. Nunca poderá haver uma nova geração que tem vindo atrás de nós pela graça do Senhor, recebendo algo do depósito que o Senhor nos tem confiado. Essa geração nunca poderá ser saudável, nunca poderá ter uma revelação clara do Senhor e não apenas receber de segunda mão o que tem ouvido de irmãos mais velhos. Nunca poderá haver uma geração assim, se não houver uma compreensão do que significa o testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus em si mesmo? Como Deus forja os vasos do testemunho. Irmãos, quando estudamos os avivamentos, observe isso. Um quadro, por um lado, triste se nos apresenta. E óbvio que, por outro lado, glorioso. Não vamos falar do lado glorioso. É muito conhecido o nosso lado glorioso. Vamos falar do lado triste. Que as lições de praticamente todos os avivamentos espirituais nos 20 séculos de história da igreja nos trazem são os seguintes. Na primeira geração, há uma poderosa revelação. Não foi assim que a igreja mesmo surgiu nos Atos dos Apóstolos? E em todos os avivamentos espirituais. A primeira geração recebe uma poderosa revelação, paga um preço, conhece o custo,
conhecem o conflito daquilo que tem sido a eles revelado pelo Senhor. Pagam o preço de serem discriminados. Alguns pagaram o preço de serem marginalizados. Certa vez, um dos vasos que eu citei aqui, dos 3 do século passado, ia a uma conferência onde ele contribuía anualmente, as convenções de Keswick, tão conhecidas. E havia naquela plataforma, naquele púlpito, nessas convenções, uma frase: todos nós somos um em Cristo Jesus. Esse era o lema das convenções de Keswick. Quando esse irmão começou a falar sobre o novo homem, da nova criação, abordando algo a respeito da grandiosidade desse eterno propósito de Deus, que se resume nesse novo homem da nova criação, sabe o que aconteceu? Esse irmão, obrigado irmão, já tinha cooperado tantas vezes nessas conferências, e ele foi discriminado por causa dessa mensagem, o novo homem da nova criação, tão claro na revelação de Paulo, mas tão obscuro naqueles dias para tantos, mas não para esse irmão. Então, depois de discriminado, não era mais convidado para ministrar a palavra do Senhor nessas conferências onde ele tinha tanto contribuído. Ele continuava indo a essas conferências, que tinha nessa plataforma essa frase sobre unidade. E quando ele estendia a mão para cumprimentar aqueles outros servos que partilhavam o ministério ao Senhor com ele, eles não estendiam suas mãos e não o olhavam nos olhos. Ele foi alienado por causa do seu entendimento a respeito do novo homem, da nova criação. Então a primeira geração recebe uma poderosa revelação e conhece o custo, o conflito daquilo que tem sido depositado neles. A segunda geração, na grande maioria dos casos, recebe apenas uma tradição. Aquela revelação agora é de segunda mão. Eles vão se apropriar de coisas que foram vida, realidade e tiveram significado para os seus pais, mas eles a recebem de segunda mão. Neles não é uma poderosa revelação. E aquilo que antes era uma adoração viva, uma assembleia viva, uma palavra viva, um ministério vivo, um serviço vivo, um reunir vivo, por causa do depósito do Senhor e da revelação do Senhor, agora tudo continua a ser praticado nos mesmos moldes, da mesma maneira, louvando da mesma maneira, adorando da mesma maneira, partindo o pão da mesma maneira, servindo da mesma maneira, mas a vida, a realidade e a unção não mais existem. Então tudo é preservado em termos de tradição. Compreende isso, irmão? E a terceira geração é ainda pior. O que nós vemos na terceira geração é indiferença. Aquilo que a primeira geração recebeu como vida e realidade. Então, amados irmãos, como não haveria uma carga nos nossos corações se cremos e sabemos da iminência da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus? Essa geração de jovens, que hoje é jovem, muito provavelmente verá o nosso Senhor descer dos céus. Se isso é assim, como poderia não haver uma carga em nossos corações ligada ao testemunho de Deus? O que é o testemunho de Deus? Número 1. Número 2, os vasos do testemunho. Sejam eles vasos pessoais, sejam eles vasos corporativos, seja se referindo a vidas e ministérios pessoais, seja se referindo ao vaso maior de Deus, que é o seu vaso corporativo, a igreja. Vasos do testemunho. O testemunho do Senhor nas assembleias locais, isso nos interessa muito. E nós vamos buscar com a ajuda do Senhor, conforme nos conduzir, ver algo do que significa o testemunho do Senhor nas assembleias locais. Estudando um pouco a respeito das 7 igrejas no livro do Apocalipse. Quais são as notas centrais? O que realmente o Senhor busca para que haja testemunho nas assembleias locais. E, por último, se assim o Senhor permitir, veremos algo relacionado ao testemunho do Senhor nos dias do fim. E esse é um assunto que também muito nos interessa. Porque, como nós já dissemos, nós cremos que realmente essa geração de jovens, muito provavelmente, seja a última geração, antes que o Senhor rompa
os céus de novo em sua gloriosa vinda. Então, testemunho do Senhor nos dias do fim. O que o Senhor espera de nós nos dias do fim? Qual é o custo a pagar nos dias do fim? Qual é o conflito particular ligado aos dias do fim? Isso nos interessa muito. E a Bíblia, então, tem muito a nos dizer a respeito disso. Então, pelo menos esses 4 temas, se o Senhor permitir, poderemos seguir nessas 5 sessões. Vamos abrir nossas Bíblias, inicialmente lermos alguns textos para nos ajudarem nesse assunto do testemunho de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Vamos a mais um texto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Notemos aqui de novo a frase, o testemunho de Deus. A mesma frase usada por João. Antes de seguirmos, vamos mais uma vez orar ao Senhor, para que nos supra, abra o céu sobre nós, e nos revele de maneira nova, viva e fresca sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Senhor, uma vez mais nós encomendamos nossas vidas a Ti, encomendamos essa Tua palavra lida a Ti, confiamos em Ti, ó bendito Espírito Santo, para que abras as Escrituras que Tu inspiraste e nos faça compreendê-las. Tu que és o intérprete divino, mestre dos mestres, ensina-nos nessa noite, ilumina os olhos do nosso coração e, através da Tua palavra, remove de nós o que desejas, para que sejamos vasos de testemunho. Ajuda-nos a ver algo do que a Tua palavra tem a nos dizer sobre esse tema. Te pedimos confiados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como nós poderíamos definir o testemunho de Deus? Já está definido em 1 Coríntios 2:2, acabamos de ler. O testemunho de Deus é Cristo e sua cruz. Cristo e este crucificado. Eu decidi nada saber entre vós e fui até vós anunciando-vos o testemunho de Deus. Agora, nosso encargo, em particular nessa primeira reunião, é buscarmos abordar esse assunto do testemunho de Deus por outras facetas, sempre mantendo em mente que o centro, o foco, o âmago do testemunho de Deus é seu Filho. Tudo que ele tem para nos falar, tudo que ele tem para se mostrar, já o fez na pessoa de seu Filho, e o Espírito Santo, quando foi enviado com a missão de desvendar as belezas, riquezas, glórias desse grande Cristo e dessa grande obra, Cristo e este crucificado, pessoa de Cristo e obra de Cristo, pessoa de Cristo e cruz de Cristo. Esse é o testemunho de Deus, a pessoa gloriosa do Filho e a obra gloriosa do Filho. Por isso Paulo diz Jesus Cristo, pessoa, e este crucificado, obra. Então este é o testemunho de Deus. Então o Espírito Santo foi enviado para desdobrar progressivamente para nós as riquezas, profundidades, beleza dessa pessoa maravilhosa e dessa obra maravilhosa. Quanto mais essas riquezas se desdobram e se revelam para nós, mais nós entramos nelas. E nós podemos dizer que elas se tornam nossa posse.
nós vamos entrando na terra, assim como o povo entrou sob a liderança de Josué. E depois de entrar na terra, comendo da terra. Por um lado, entrando na terra, que é a figura de Cristo. Nós em Cristo. Por outro lado, comendo da terra. Cristo em nós. Você se lembra aquela estratégia, em particular nos dias de Gideão, quando o Senhor levantou Gideão como um dos juízes de Israel? Você lembra o que os midianitas faziam com aquelas colheitas? O povo de Deus teve que malhar o trigo no lagar. Você se lembra daquele lindo princípio? Como eles poderiam guardar o alimento que tinham recebido da parte de Deus? Na linguagem figurada, é claro. O Senhor os abençoava, enviava chuva, as lavouras produziam, eles colhiam, mas eram roubados de tudo que colhiam. Essa é uma figura e um princípio espiritual maravilhoso. Como eles poderiam guardar aquele alimento que veio do céu para eles, da bênção de Deus? Eles teriam que malhar trigo, não na eira, mas no lagar. Que princípio é esse? Eles deveriam guardar a palavra de Deus, o trigo, mediante o trabalho da cruz, o lagar, para que aquela palavra fosse recebida e guardada pelos seus corações, porque esse era o alvo do inimigo de Deus. Então, Cristo, suas glórias da sua pessoa, e Cristo, as glórias da sua obra, são o centro, a essência do testemunho de Deus. Agora, olhando por outros ângulos, gostaria de sugerir para os irmãos uma outra definição, ou uma definição paralela. Segundo a Bíblia, o testemunho de Deus é a satisfação dos desejos do seu coração. Muito significativa essa afirmativa. O testemunho de Deus é a satisfação dos desejos de seu coração. Vamos colocar isso de outra maneira para que você entenda, talvez, de modo mais claro. Em qualquer pessoa, em qualquer grupo cristão, em qualquer obra chamada cristã, e podemos dizer até mesmo em qualquer ambiente, onde Deus tem satisfeito o seu coração, então ali há testemunho de Deus. Compreendeu, irmão? Se o coração de Deus tem estado satisfeito com você como marido, ali há testemunho de Deus. Se o coração de Deus tem estado satisfeito com você como esposa, se não há nada na sua vida que tenha entristecido o Espírito Santo, então ali há testemunho de Deus. Se num grupo cristão os desejos do coração de Deus estão satisfeitos, se está longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, dissensões, confusões, partidarismos, ciúmes, contendas, veja quantas moléstias. A Bíblia fala sobre todas elas. Em 1 Coríntios 3, em Efésios 4. Se o Espírito Santo tem apartado de nós essas coisas, então Deus tem encontrado satisfação nesse grupo cristão. Então esse grupo cristão é capaz de ser um testemunho de Deus. Não é porque eles partem o pão de uma determinada maneira, não é porque eles acham que são depositários de determinadas verdades. Ah, irmãos, quantos grupos cristãos estão se dividindo uns dos outros na família de Deus, em nome da unidade. Você já pensou nessa tragédia? Divididos em nome da unidade. Porque entendem, nós somos a unidade. Se alguém quer ser a unidade, o testemunho do Senhor, venha para cá, porque nós somos a unidade, nós somos o testemunho. Divididos em nome da unidade. Uma tragédia. Só o Espírito Santo pode resolver esse problema, nos dando uma nova visão do significado do testemunho de Deus e do novo homem, da nova criação e do sentido do testemunho local, que compõe todos os filhos de Deus em todas as localidades. Então, queridos irmãos, sim, nós precisamos que esse assunto do testemunho de Deus seja melhor esclarecido para os nossos corações. Mas não apenas em nível de compreensão, mas que haja uma revelação nova, viva, fresca, e que gere em nós um comportamento adequado com aquilo que o Senhor tem nos falado. Sabe qual é o nome de uma das, chamemos de denominações, das piores denominações dos nossos dias? São as denominações sem nome, que se orgulham de não ter nenhum letreiro do lado de fora, mas são aqueles que dizem, eu sou de Cristo, e vocês são de Paulo, são de Apolo e são de outros. Essa é a pior denominação, a sem nome.
Então, irmãos, sim, se o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, há de obter um testemunho ainda, por sua misericórdia, vigoroso, antes que ele venha, então há muito que compete a nós para ser visto de maneira nova, mais clara, mais profunda, quem sabe para alguns de nós renovada, para que então tenhamos um compromisso e um comportamento diferente naquilo que concerne ao testemunho do Senhor. Porque, irmãos, esse é um assunto que está no centro do coração de Deus. E você já está observando isso. Primeiro, porque tem a ver com a pessoa e obra do seu filho. Depois, conforme vamos ver, porque tem a ver com a igreja. A igreja foi unida de uma maneira tão íntima, tão intrínseca com Cristo, que onde ela está, ele está. Onde ela está, ele deve ser representado. Tão íntima é a união. Nós não temos nada para falar, nós não temos nada para fazer, nós não temos nada para representar se não é Cristo. Somos só um ajuntamento. Quem sabe de pessoas com as mesmas ideias, que se vestem da mesma maneira, cantam os mesmos cânticos, têm o mesmo palavreado, né? Se reúnem periodicamente todos os anos nas determinadas conferências. Mas o testemunho de Deus não tem sido encarnado em nossos corações. E não temos vivido de maneira adequada a Ele. Isso é uma possibilidade. Então, amados irmãos, que o Senhor nos ajude nesses dias em que passaremos juntos em torno desses temas. E para mim, particularmente, foi muito gratificante quando vi o encargo apresentado no programa dos outros irmãos que estarão compartilhando a palavra aqui. Porque, como diz, cada um desses elementos toca esse assunto do testemunho de Deus. Seja nas famílias, seja entre os jovens, seja em nossa vida financeira, ou seja lá em que esfera for. O testemunho de Deus é o assunto envolvido aí. Se o Senhor não encontrar vasos de testemunho, Ele não tem testemunho algum. Nós não podemos imitar práticas de outros e nem vivemos vida cristã por técnicas. Não podemos aprender técnica para amar nossas esposas, nem técnicas para vivermos a vida financeira, nem técnicas para nos reunir, nem técnicas para nada. A não ser que Cristo esteja sendo forjado em nós, a não ser que Deus esteja encontrando satisfação para o seu coração em nossas vidas, não há testemunho. Se isso que acabamos de dizer não fosse necessário, então vamos remover os profetas, os mestres, os evangelistas da casa de Deus e vamos contratar os psicólogos, que era só o que nós precisaríamos. Mas nós não vivemos de técnicas. Não há 5, nem 10, nem 20 maneiras de você salvar teu casamento. E nem há um livro de regras para se dizer como se vive a vida da igreja, qual é a melhor maneira de se edificar a igreja ou se de viver no reino de Deus. Essas coisas são falácia, são enganosas. Então que o Senhor nos ajude para que uma vez mais nosso entendimento possa ser aberto. Vamos fechar o parêntese e vamos voltar onde nós estávamos. Testemunho de Deus é a satisfação dos desejos do coração de Deus. Se Ele se satisfaz com uma pessoa, com um grupo cristão, com uma obra cristã, com um ambiente qualquer, ali há testemunho. Se Ele não se satisfaz, ali não há testemunho. Porque o Filho de Deus é o testemunho de Deus. Esse é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. 1 João 5,9, que nós lemos. Por que o Filho é o testemunho de Deus? Porque o Filho satisfaz todos os desejos do coração de Deus. Obediente até a morte e morte de cruz. Este é o meu Filho amado e nele eu tenho todo meu contentamento. Está vendo, irmão? Então, sim, podemos definir o testemunho de Deus assim, para que fique, quem sabe, mais explícito para nós. Porque eu acho que na cartilha de todos nós aqui, nós saberíamos recitar 1 Coríntios 2,2. Qual é o testemunho de Deus? É Jesus Cristo e este crucificado. Mas o que isso significa? Quais são as implicações disso? Significa o que acabamos de dizer. Se Deus encontra satisfação, então ali há o seu testemunho. Nada mais pode nos dar uma posição adequada para sermos testemunho de Deus. Agora vamos avançar um passo mais. Neste assunto do testemunho de Deus na Bíblia, há uma conexão íntima, a mais estreita, entre testemunho e glória. Agora você pega aqui essa outra palavra. Testemunho e glória na Bíblia andam juntos. E vamos buscar agora, biblicamente, definir o segundo.
já que já buscamos definir o primeiro. Se testemunho de Deus é a satisfação dos desejos do coração de Deus, glória é a expressão da satisfação de Deus consigo mesmo. Glória é a expressão da satisfação de Deus com a sua própria natureza. Então vamos explicar isso melhor, para que também fique claro essa importante verdade. Porque Deus é glorioso. Nós sabemos que glória em si mesma é uma palavra que praticamente não tem definição. Tão elevada é essa palavra. Glória significa um peso, glória significa autoridade, glória tem a ver com poder, com domínio, glória tem a ver com resplendor. Lembra que Hebreus 1 diz que o Senhor Jesus é o resplendor da glória? Glória tem a ver com essa refulgência, com esse resplendor. É uma palavra muito difícil de se definir em si mesma, glória. Então vamos buscar, com a ajuda das Escrituras, definir glória assim. Glória é a expressão da satisfação de Deus consigo mesmo. Então, por que Deus é glorioso? Porque Deus é plenamente satisfeito consigo mesmo. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada. Ele é completo em si mesmo, perfeito, único, cheio de alegria, de contentamento, de satisfação, plenitude seria a melhor palavra para definir o que concerne a natureza de Deus. Ele é pleno e perfeito em si mesmo. Então, o que é glória? Glória é essa expressão da satisfação de Deus com a sua própria natureza. As três pessoas do Deus triuno, satisfeitas consigo mesmas. O Pai no Filho, o Filho no Pai, o Espírito no Filho, o Filho no Espírito, a Trindade Santa. Como disse Agostinho, aquelas três pessoas que se unem sem se absorver e que se distinguem sem se separar. Deus triuno. Ele é glorioso porque está plenamente satisfeito consigo mesmo. Agora, irmãos, quando nós unimos as palavras testemunho e glória, e nós vamos fazer isso agora, lendo alguns textos, nós vamos ver então a beleza disso. Onde o testemunho de Deus é expresso, falávamos no início, onde seu coração está satisfeito, seja numa vida pessoal, na vida de um homem, na vida de um marido, de uma esposa, de um filho, de um irmão, seja num grupo cristão, seja numa obra cristã, seja num ambiente até mesmo, onde o coração de Deus está satisfeito, ali há testemunho e, consequentemente, atrelado a ele, ali necessariamente haverá glória. Porque glória é a expressão da satisfação de Deus com ele mesmo. Então vamos ainda explicar isso de outra forma ainda. E me perdoe por tanta insistência, mas precisamos muito compreender isso. Onde Deus encontrar a sua vida, onde Deus encontrar a sua natureza, e onde Deus encontrar o seu caráter, ali haverá glória. Então, irmã, ajude seu esposo para que você tenha um marido glorioso. Se o Senhor encontrar satisfação no coração dele, ali haverá glória. Glória é Deus satisfeito consigo mesmo. Agora, é claro que, segundo a Bíblia, há pelo menos duas expressões dessa glória: em vasos pessoais e em vasos corporativos. Vasos pessoais, responsabilidade de cada um de nós. Deus nos chamou conforme sua própria determinação e graça. Nos fez vasos da sua vocação e quer forjar, pelos golpes de martelo e cinzel, o caráter de Cristo em nós. Em cada um de nós, vasos pessoais, mas para um objetivo maior do que os próprios vasos pessoais. O objetivo de Deus é um vaso corporativo. Mas ele nunca o obterá sem que ele tenha vasos pessoais adequados. Claro. A igreja é o vaso corporativo. Então, glória de Deus nos vasos pessoais, glória de Deus no vaso corporativo. Quando o Senhor forjava a vida do apóstolo Paulo, irmão, não sei como você vê, mas sabe o que parece muitíssimo claro no Novo Testamento? Quando Deus forjou Saulo de Tarso, sabe o que ele queria fazer nesse vaso pessoal? Ele queria mostrar nele um vaso individual, pessoal, tudo que a igreja como corpo de Cristo deveria ser. Por favor, considere isso. Paulo escreveu
13 epístolas no Novo Testamento. Ele teve uma revelação de Cristo única. Você não pode dizer que nenhum dos outros apóstolos se comparam a Paulo no que concerne às alturas da revelação. Nenhum deles. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Judas, nem para onde você for. Nenhum deles se compara. Quando Ananias foi indicado pelo Senhor em uma visão, para que fosse até Saulo de Tarso, Atos capítulo 9, para que Saulo recebesse o batismo e recuperasse a vista. Você conhece a história, Atos capítulo 9, ele ficou 3 dias cego depois que o Senhor o encontrou em Damasco. Ananias ouviu do Senhor o seguinte: Ananias falou ao Senhor contra a ordem do Senhor. Senhor, eu vou até esse homem veio para cá matar cristãos. O que eu vou fazer lá? Em outras palavras, tenho medo dele. Né? E o Senhor disse assim: vai, porque este, o Saulo de Tarso, é para mim um vaso. Ali você tem a expressão, vaso. Que na língua original, no grego, significa simplesmente isso mesmo. Instrumento, como algumas versões traduzem. Um instrumento, um vaso, um veículo, para expressar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Pregar a Ele mesmo, Cristo, aos gentios. E eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus faria pelo trabalho da cruz na vida de Paulo, seria um modelo, uma representação, preste atenção nisso, daquilo que Ele, Deus, deseja para toda a igreja. Agora, irmão, se você conhece a primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que ele sabia disso, Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1. Sabe o que ele fala? Sou grato àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus que me designou para o ministério. Eu que no outro tempo era um blasfemo, um insolente, um perseguidor da igreja. Assim Paulo se refere a si mesmo quando Saulo de Tarso. Aí na sequência do texto, 1 Timóteo capítulo 1, ele vai dizer assim: mas a mim, o maior dos pecadores, Deus decidiu trabalhar de tal forma que eu fosse um modelo. Observe lá, é a palavra que ele usa. Modelo para todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Sabe o que Paulo está dizendo? Em primeiro lugar, se Deus fez em mim o blasfemo, o insolente, o perseguidor da igreja, Ele pode fazer em qualquer um. Porque essa é a sua graça. Maravilhoso. É a palavra que ele usa ali, graça. Mas ele não usa só graça, ele usa a palavra misericórdia. Ele diz que a graça de Deus alcançou o blasfemo, o insolente e o matador de cristãos. E essa graça o fez um vaso de misericórdia, um modelo para quantos hão de crer nele. A palavra para modelo ali significa esse modelo de forma, onde você vai fazer um objeto qualquer, derrama um líquido lá, pensemos assim, e aquele objeto irá sair na forma exata daquele molde. Assim Paulo se via. Ele está dizendo: eu sou um modelo. Aquilo que o Senhor está fazendo em mim é o que Ele quer fazer em toda a sua igreja. Aos Filipenses capítulo 4, observe a ousadia de Paulo. Filipenses 4, versículo 8, ele diz assim, 8 e 9. O que vistes, ouvistes, aprendestes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Você viu? Ainda em Filipenses, capítulo 3, verso 19, ele diz assim: observai entre vós os que andam segundo o modelo que tendes em nós. De novo ele usa a palavra modelo. Em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você viu quantas vezes, irmão? Paulo não tinha dúvidas. A graça que trabalhava nele, o trabalho da cruz na vida dele, a misericórdia de Deus concedida a ele, e em particular aquilo que ele chama na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, de sentença de morte. Nós já recebemos de Deus uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Essa sentença de morte, operando em Paulo, fazia com que ele fosse um modelo dos caminhos de Deus para toda a igreja.
Se nós queremos conhecer os caminhos de Deus, vamos olhar para Paulo. Se queremos conhecer como é que os princípios de Deus se encarnam na igreja, vamos olhar para Paulo. Se queremos conhecer o que é o caminho da cruz, vamos estudar 2 Coríntios. Entende, irmão? Modelo para todos quantos hão de crer em mim. Então Paulo não era apenas um vaso pessoal. Paulo era um vaso representativo daquilo que o Senhor queria para toda a igreja. Por isso que nós somos tão agradecidos de Paulo não ter escrevido tratados teológicos. Paulo escreveu cartas e não tratados de teologia sistemática. Porque nas suas cartas nós vamos ver todo esse trabalho que Deus fez nesse modelo chamado Paulo, o apóstolo. Então ele vai terminar a sua vida cristã, sua carreira, com toda essa convicção. E aconselhando o mais jovem, Timóteo, e dizendo: eu combati o bom combate, e completei a carreira, e guardei a fé, e ainda sei mais, eu sei que a coroa da justiça me está reservada. Ele sabia que ele tinha cumprido o seu serviço e o seu chamamento como modelo representativo, não apenas um vaso pessoal. Irmãos, como nós somos gratos pelo que o Senhor fez na vida desse vaso Saulo de Tarso. O trabalho da graça nele contém todos os princípios do trabalho da graça na igreja. Se o testemunho de Deus está atrelado à glória de Deus, vamos a alguns versículos que podem nos ajudar a entender isso melhor. Êxodo capítulo 40. Vamos ver apenas um versículo aqui. Poderíamos citá-lo, mas é importante abrirmos nossa Bíblia e localizarmos. Observe, Êxodo 40, verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O livro de Êxodo começa com o Egito e termina com a casa de Deus. Por isso esse livro é tão precioso. Do Egito à casa de Deus. Esse é o tema de Êxodo. A casa de Deus é a casa do testemunho. O tabernáculo de Deus, verso 34, a glória cobriu o tabernáculo. O tabernáculo do Senhor é o tabernáculo do testemunho. A arca é a arca do testemunho. Quando esse testemunho estava erguido, segundo o modelo que te foi mostrado no monte, vamos usar a frase que nós colocamos anteriormente, quando os desejos do coração de Deus estavam satisfeitos, a casa foi erguida segundo o modelo, não segundo convicções particulares de Moisés, mas segundo o modelo que foi mostrado. Então, quando o coração de Deus estava satisfeito, porque havia testemunho, então houve o que mais? Houve glória. Porque glória e testemunho estão atrelados, irmãos. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, verso 15. Veja a clareza desse versículo. Números 9, 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. A nuvem que acabamos de ver lá em Êxodo, nuvem de glória, a glória do Senhor. A nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. Estão aí juntos no mesmo versículo, a nuvem e o testemunho, ou a glória e o testemunho. E, por último, segundo livro das Crônicas. Agora não é o tabernáculo, agora é o templo. Salomão erige o templo, segundo as provisões de Davi. E no capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, veja o que dizem os 3 primeiros versículos. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. A mesma coisa que aconteceu com Moisés, no Êxodo, aconteceu com Salomão, aqui no templo, quando o templo foi erigido. No caso de Moisés,
é dito nos versículos seguintes, nós não lemos lá, Êxodo 40, que nem Moisés podia entrar naquele tabernáculo, porque a glória do Senhor havia enchido o tabernáculo. Aqui no caso de Salomão, os sacerdotes não podiam entrar, verso 2, na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Os irmãos estão vendo? Quando o coração de Deus está satisfeito, então há testemunho. Quando há testemunho, glória, porque glória é uma expressão que Deus está satisfeito com a sua própria natureza. Deus encontrou o seu caráter, Deus encontrou sua vida, Deus encontrou sua natureza. Isso é glória. São textos bastante claros com relação a esse tema. E veja ainda o verso 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que quadro mais maravilhoso, irmãos. Os irmãos estão vendo de onde vem a genuína adoração na casa de Deus? De onde vem o verdadeiro louvor? Irmãos, não vamos virar esse homem de ponta cabeça, compreende o que queremos dizer? Se há testemunho de Deus, se ele tem encontrado satisfação para o seu coração, se há glória de Deus, porque ali está a sua vida, ali está a sua natureza, então há verdadeira adoração. Senão nós podemos ter música, podemos ter cânticos, mas não temos adoração. Os verdadeiros adoradores. Então esses 3 versículos são tão maravilhosos, nessa ordem. Primeiro, testemunho. A casa, o templo foi erigido. Testemunho. Segundo, Deus vai dizer, eu estou agradado. Eu estou satisfeito. Como que Deus vai dizer, eu estou satisfeito? Qual é a maneira dele? É encher a casa de glória. Não é precioso, irmãos? E se a casa é cheia de glória, qual é o resultado naqueles que são envolvidos? Que estão envolvidos ali? Verdadeira adoração. Deus satisfeito, glória, adoração. Deus satisfeito e os adoradores satisfeitos. Nós vamos buscar hoje e amanhã, na segunda sessão, vamos ter que iniciar ainda hoje, mais alguns minutos, vemos uma ilustração, ou 3 ilustrações, vamos ver a primeira hoje, aí encerramos, e amanhã, se o Senhor permitir, 2 outras mais. 3 ilustrações, para que pela misericórdia do Senhor, esse assunto do testemunho de Deus vá se clareando para nós. 3 ilustrações da visão profética do Velho Testamento a respeito da glória, da pessoa e da obra de Cristo. Na medida que formos vendo essas 3 ilustrações, uma em Isaías, outra em Daniel e outra em Ezequiel. Esses 3 grandes profetas. 3 ilustrações dessa glória de Cristo, sua pessoa, e dessa glória de Cristo, sua obra, nas escrituras proféticas. Então nós vamos ver que Isaías viu, Daniel viu, Ezequiel viu, isso que concerne a glória da pessoa e obra de Cristo. Não apenas a glória do Deus do céu, a glória do Senhor, mas o que se refere a Cristo mesmo. E vendo isso, vamos dar o primeiro passo agora. Nós vamos entender como os vasos são forjados. Porque aí nós tomaríamos o terceiro elemento aqui, se formos fazer uma corrente de elos. Testemunho de Deus, glória de Deus, já falamos, e agora, os vasos forjados. Como Deus forja vasos. Então vamos ver um pouco disso na experiência de Isaías, de Daniel e de Ezequiel. 3 ilustrações proféticas da glória, da pessoa e da obra de Cristo e no forjar dos seus vasos. Agora, antes de irmos a Isaías, abra por favor sua Bíblia na Epístola de Pedro. Há um verso aqui que antes de abordarmos esses profetas, nós precisamos ler. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, vamos ler desde o verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Agora escute bem, verso 10. Foi a respeito desta
salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós, outros, destinada. Até aqui você está entendendo, né? Pedro está dizendo que os profetas do Velho Testamento, aqui não são os profetas do Novo Testamento, obviamente. Pedro está dizendo que todos os profetas do Velho Testamento, eles profetizaram a respeito de algo que eles não entendiam. Porque eles não profetizavam para si mesmos, mas eles profetizavam para uma geração que viria quando Cristo fosse revelado. Então é dito que eles indagaram e inquiriram, quando profetizando sobre essa graça a vós outros destinada, e mais do que indagar e inquirir, no verso 10, eles investigavam. Veja que interessante. Então Isaías está profundamente curioso. Daniel estava profundamente curioso, usando a palavra curioso no bom sentido. Ezequiel estava profundamente curioso para saber sobre o que ele estava falando, ou sobre quem ele estava falando. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, agora uma frase aqui muito linda, irmão, e importante, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Impressionante, né? Nós já sabemos bem que o Espírito de Cristo não habitou nos santos do Velho Testamento. Nós sabemos que a ênfase do Espírito de Deus no Velho Testamento é o sobre. Ele veio sobre Saul, ele veio sobre Sansão, sobre é a ênfase. Ele não poderia ser um Espírito dado na linguagem de João 7, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o Espírito Santo não era um Espírito de habitação. Sim, ele poderia regenerar vasos de alguma maneira. Nós cremos que Davi foi regenerado, que Moisés foi regenerado, que Abraão foi regenerado, mas eles não viveram essa realidade neotestamentária da habitação do Espírito Santo. Então, é dito que o Espírito de Cristo dava testemunho a respeito dos sofrimentos referentes a Cristo, verso 11, e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, aquele Espírito de Deus que profetizou através dos profetas tinha um tema. Ele iria usar todos os profetas para falar de um tema. Qual? Esse que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 2:2. Jesus Cristo e este crucificado. Em outras palavras ainda, o testemunho de Deus, como Paulo falou. Então lá estava o Espírito de Cristo falando sobre o testemunho de Deus. É tudo que interessa para o Espírito de Cristo, ou não? Quando o Senhor falou dele, do Espírito Santo que viria, ele disse assim: ele receberá o que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará. Então o Espírito de Cristo, quando atuava nos profetas, do Cristo eterno, é claro, né? Antes da encarnação, é óbvio, o Espírito eterno, o Espírito de Cristo, quando atuava nos profetas, ele tinha uma mensagem: o testemunho de Deus, Jesus Cristo e este crucificado. Muito claro nesse texto. Espírito de Cristo neles estava e dava testemunho de duas coisas: sofrimentos de Cristo e glórias que o seguiriam. Os profetas ficavam confusos, irmãos. Isaías, uma hora, dizia que ele era o servo sofredor. Isaías 53. Cordeiro mudo perante seus tosqueadores. Aquele que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aquele que levará a carga de Deus sobre os seus ombros. Que verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Um servo sofredor. Em outro momento, Isaías falava sobre a glória do Senhor, que viria através desse Messias, que encheria toda a terra. Como que Isaías podia combinar essas coisas? Ele vem afinal para sofrer, ou ele vem afinal para reinar? Ele é afinal um servo, ou ele é afinal um senhor? Isso era um enigma para Isaías. Um enigma. Até que veio Cristo. Aí você lê o Evangelho de Marcos, que sobretudo fala de Jesus como servo, não é assim? O livro começa sem nem genealogia, porque ele é o escravo dos escravos. Não interessa saber de que um escravo é filho. Então o Evangelho de Marcos mostra que Jesus é o servo dos servos. Mas ele começa assim. Como termina? Você já teve a curiosidade de ver? De fazer essa relação? Marcos 16, 19. É dito que Jesus
foi recebido no céu e está sentado à destra de Deus. Esse é o lugar do servo sofredor. Ou seja, Marcos, em outras palavras, vai dizer que o servo dos servos, assim ele começa, é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ah, que maravilhoso, irmãos. Que enigma esse. Esse enigma Isaías não podia desvendar até que viesse Cristo. Quem está sentado à destra de Deus? Não apenas o Senhor dos senhores, mas o servo dos servos. Aquele que continua ainda hoje, espiritualmente falando, cingindo-se com a toalha, enchendo a bacia de água e lavando os nossos pés. Porque ele é o grande sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Livro de Hebreus, que maravilha. Então os profetas indagavam e inquiriam: quais as ocasiões, Senhor? Quais são as circunstâncias, Senhor? Esse servo é um servo sofredor, mas essa pessoa será uma pessoa gloriosa. Então assim eles inquiriam. E, verso 12, a eles foi revelado. O que foi revelado? Sabe o que foi revelado? Foi revelado que a revelação não era para eles. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, a igreja, nós, o povo do Novo Testamento. Para vós outros, eles ministravam, pregavam, tinham visões, profetizavam. Eles ministravam as coisas que agora, não lá, não antes, mas agora vos foram anunciadas por aqueles que agora são os santos apóstolos e profetas do Novo Testamento, como Paulo chama em Efésios capítulo 3. Agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas, né? Então, foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Sabe qual foi a palavra que o Espírito Santo escolheu para colocar aqui nos lados de Pedro? Para perscrutar? Aqui está uma boa figura. Perscrutar é como você ter uma mesa com uma toalha comprida que vai até o final lá do pé da mesa e você sabe de alguma maneira que tem algo escondido debaixo daquela mesa e você quer saber o que é, mas não pode porque está coberto, está velado. Então você vai levantar a toalha da mesa e colocar a cabeça embaixo da mesa. Perscrutar. Essa é a palavra que ele usou. Ele está dizendo que os anjos estavam lá curiosos para saber o que é evangelho. O que significa isso, evangelho? Anjo não sabe nada de evangelho. Nada. Mas então quando veio o evangelho, Cristo, pessoa, Cristo e sua cruz, a pessoa e a obra de Cristo. Então anjos anelavam perscrutar. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, que a igreja é, na pessoa dos apóstolos, ali em primeiro lugar, como ele diz, né, principalmente, não unicamente, mas em primeiro lugar, a igreja é um espetáculo para os anjos, porque são coisas que eles anelavam perscrutar. É maravilhoso, irmão. Então, quando nós olhamos para o que Isaías viu, o que Daniel viu, o que Ezequiel viu, ali estão eles, vendo algo que os deixa aterrados. E acho que podemos usar a palavra, quando lermos os textos, vamos ver, aterrorizados. Tão aterrorizados que um deles caiu como morto aos pés daquele cuja visão ele teve. Daniel capítulo 10. Vamos ver amanhã com mais detalhes o significado dessa visão espiritual. Então, 3 ilustrações da visão profética a respeito da glória, da pessoa e da obra de Cristo. E por que nós vamos fazer isso? Me permita então reforçar aqui uma vez mais, para que com a ajuda do Senhor isso seja o mais didático possível, irmãos, já que estamos falando de algo que consome o nosso coração. E sabe o que temos pedido ao Senhor? Em todas essas ocasiões em que temos compartilhado de uma maneira ou de outra, por um ângulo de abordagem ou por outro ângulo de abordagem, esse mesmo assunto do testemunho de Deus, sabe o que temos pedido ao Senhor? 1 Coríntios 2, que Ele nos dê palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Porque, irmãos, nós estamos falando de coisas tão altas. Quando Paulo usou essa expressão, conferindo coisas espirituais com espirituais, sabe o que ele quer dizer? Ele está dizendo, olha, nós precisamos de uma habilitação de Deus para nós traduzirmos aquilo que é verdade espiritual, realidade espiritual, com palavras espirituais. Porque as palavras são a roupagem das ideias.
a roupa da verdade. Compreende? Então Paulo está dizendo, nós precisamos de palavras adequadas para nós traduzirmos as realidades espirituais com palavras espirituais. Esse é o grande fardo. Só o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. A cada um de nós. Então, nós vamos habitar essas 3 ilustrações por 2 motivos. Primeiro, para que nós vejamos o centro do testemunho de Deus. Cristo e sua cruz. Pessoa gloriosa de Cristo e obra gloriosa de Cristo. Mas não só por isso. Como se não bastasse. Nós vamos ver nessas 3 ilustrações como Deus forja vasos. Irmãos, isso é importante para nós. Aquilo que ele fez em cada um desses profetas, não tenha dúvida, é o único caminho para que ele obtenha em nós vasos pessoais e um vaso corporativo, sua igreja. Da mesma maneira que citamos Paulo no Velho Testamento. Paulo é um representante da igreja, como já explicamos. E assim nós vamos ver essas 3 ilustrações. Vamos então à primeira delas hoje. Isaías, capítulo 6. Espero que esse texto seja, creio que seja, bem conhecido dos irmãos, porque nós vamos passar por ele de maneira panorâmica. Já temos ainda mais 2 para examinarmos amanhã. Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Qual é o quadro aqui? Vamos denominá-lo assim. O quadro que Isaías viu aqui é o Senhor soberano, cabeça da igreja. Aí você pode dizer assim, mas aí você já está querendo demais. Como que Isaías viu o Senhor soberano, cabeça da igreja? É claro, irmão, que ele viu em tipo. É claro que ele viu em figura. Melhor, é claro que ele viu em sombra. A realidade não estava ali. Cristo não estava ali. A igreja não estava ali. Nós estamos nos tempos do Velho Testamento, da Velha Aliança. Mas o foco da visão de Isaías, nós vamos ver, é Cristo, o soberano Senhor, cabeça da igreja. Onde está isso? Veja no versículo 1, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui vamos fazer a primeira pausa. Nós já citamos um lugar nos evangelhos mesmo, onde essa frase aparece. O Senhor assentado num alto e sublime trono. Aparece em outras palavras, é claro. Evangelho de Marcos. O Senhor, depois de ter recebido ao céu, Marcos 16, 19. Depois de ser recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Paulo usa essa expressão escrevendo aos Colossenses, escrevendo aos Efésios. O autor de Hebreus usa 4 vezes na sua epístola. Assentado à destra de Deus. Assentado à destra da majestade nas alturas. Tudo significa a mesma coisa. Né? Apocalipse, João, da mesma maneira. O Senhor glorificado, assentado à destra de Deus. Então essa frase é comum no Novo Testamento. O Senhor, quando foi recebido no céu, ele foi para um lugar. Não apenas recebido no céu, mas assentado à destra da majestade nas alturas. O que Isaías está vendo aqui? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Será que há alguma dúvida de quem Isaías viu? Mas se você quiser indagar, há alguns irmãos que fazem uma coisa interessante. Eles arrumam 2 tronos. Um trono para o pai e outro trono para o filho. Vários fazem isso. Mas é muito difícil eles corroborarem isso com a Bíblia. Mas a ideia deles está assim. Há um trono que é o trono do pai, outro que é o trono do filho. E no trono do pai está o pai, no outro trono do lado está o filho. Toda uma confusão é feita. Né? Enquanto a Bíblia nos diz que o filho é o único veículo de expressão de toda a glória de Deus. Não há um trono para o pai. Não há uma visão da face do pai. Toda a glória de Deus, o Pai, está expressa na face de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4. Não há por que ter 2 tronos, se toda a glória do Pai, toda a glória da divindade tem um veículo pleno e preciso de expressão. E esse veículo se chama o Logos, o Verbo de Deus. Por isso, na Nova Jerusalém, a glória de Deus ilumina a Nova Jerusalém. Mas ela tem um foco, um instrumento. O Cordeiro é a sua lâmpada. Porque é ele quem expressa a glória de Deus. Como se a glória de Deus fosse o intangível. Fosse como a eletricidade. A glória de Deus.
mas ela tem um veículo, um instrumento ali, para que ela possa ser expressa. A glória, a luz é a glória da eletricidade. Então, na Nova Jerusalém, o cordeiro é a lâmpada, e ele expressa toda a glória de Deus. Ele é o resplendor da glória e a expressa imagem do seu ser. Hebreus capítulo 1. Então, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Primeiro. Segundo, continua o versículo. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Sabe, irmão, que esse versículo é muito lindo? Porque se você abrir, deixa aí o livro de Isaías marcado, por favor. Abra sua Bíblia no livro, na Epístola aos Efésios. Efésios capítulo 1. Veja o que Paulo diz aqui. Vamos ver o Isaías do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, falando sobre essas verdades que Isaías viu ainda em sombra. Veja o capítulo 1, verso 19. Verso 20. Está dizendo assim: Deus exerceu esse poder, suprema grandeza do seu poder, ele vai dizer no verso 19, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e, escute aí, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa é a linguagem de Isaías aqui no Novo Testamento. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. O que mais é dito? Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, né? Porque ele está no trono. Agora, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que é esse versículo na expressão de Isaías? As abas de sua veste enchiam o templo. Viu com clareza, irmão? As abas da veste do Senhor Jesus, ele é sentado num alto e sublime trono. As abas de sua veste enchendo a casa ou o templo. Isso está tão claro na expressão de Paulo aqui na Epístola aos Efésios. Como está? O Senhor assentado acima de todo principado, e Deus o deu à igreja como cabeça, e a igreja é sua plenitude. Na visão de Isaías, as abas de sua veste, algo que é dele mesmo, algo que está ligado à sua própria pessoa, as abas de sua veste enchendo o templo. Cristo e a igreja. A visão de Isaías, o soberano Senhor, cabeça da igreja. Sentado num alto e sublime trono, suas abas enchendo o templo. Trono, templo. Cristo no trono, a igreja, a casa de Deus. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isaías também usou a palavra enchiam. As abas de sua veste enchiam o templo. Tão claro. Vá para o Evangelho de João, já voltamos a Isaías, rapidamente. Evangelho de João, capítulo 12. Se temos alguma dúvida de quem Isaías viu, ou o que Isaías viu, veja o que diz João no seu Evangelho. João 12. Verso 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías também disse: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Antes de lermos o versículo 41, a citação do verso 38 de Isaías vem de onde, irmãos? Qual capítulo de Isaías está citado aqui no verso 38?
Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. É aquele capítulo sobre o servo sofredor. E o versículo 40 está citado em Isaías, qual capítulo? 6. A visão de Isaías do Senhor num alto e sublime trono. Então, o versículo 41, João vai concluir assim: isso disse Isaías porque viu a glória dele. A glória dele quem? Quem é o sujeito no contexto aqui? É Deus ou é Cristo? É Cristo. Aqui está falando de Cristo. Versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais, não creram nele. Cristo, Jesus Cristo. Então vai dizer que não creram nele? Isaías já tinha predito isso. Isaías falou que ele era o servo sofredor. Aí o verso 38. Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Mas Isaías também falou no verso 40 da sua visão no capítulo 6. Que embora esse Senhor glorioso, num alto e sublime trono, e as suas abas enchendo o templo, Cristo soberano Senhor, cabeça da igreja, como falamos, o Senhor endureceu o seu coração, cegou os seus olhos e os seus ouvidos, para que eles não compreendessem. E o próprio Jesus também usa essa expressão em Mateus capítulo 13, dizendo que quando ele pregava, as pessoas não criam, porque os seus olhos foram cegados. Graças te dou, Pai, ocultaste essas coisas de sábios e entendidos, e as revelaste para pequeninos, porque assim foi do seu agrado. Não está muito claro, irmãos. Então, segundo João, quem Isaías viu foi o Logos de Deus, Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer, voltando lá, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Nós não vamos passar por todos os versículos, já estamos encerrando aqui. Eu só vou citar para você meditar por si mesmo e orar ao Senhor. 4 aspectos da visão de Isaías, extremamente importantes, e já vamos concluir aqui. Primeiro, se a revelação de Deus dada a Isaías se referia ao Senhor Jesus, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, se refere ao Senhor como cabeça da igreja, quais são os elementos necessários para que o vaso Isaías fosse tornado adequado à visão que ele teve? Toda visão que Deus concede aos seus servos tem como objetivo forjar os vasos a quem ele concede visão, para que os vasos sejam adequados à visão. Você pode imaginar se isso não fosse assim? Paulo nunca poderia dizer, olhem para mim. O que vocês estão vendo em mim, pratiquem. O que vocês ouviram de mim, prestem atenção. O que ouviram de mim, recebam. Quando olharem para a maneira de nós andarmos, de nós viajarmos, de nós pregarmos o evangelho, imitem, pratiquem, e o Deus da paz será convosco. Deus me fez um vaso de misericórdia. Eu sou um modelo para todos quanto hão de crer em mim, como já falamos. Que o Senhor encontre lugar para fazer isso em cada um de nós, amados irmãos. Que a visão tenha vasos. Se a visão não tem vaso, a visão não tem expressão. Compreende, irmão? Watchman Nee dizia assim, a igreja busca a palavra de Deus, mas Deus busca os seus vasos. O que você acha? A igreja de Deus, o povo de Deus, não terá a palavra de Deus se Deus não tiver os seus vasos. Irmão amado, como é necessário que o Espírito Santo encontre lugar em nós para forjar vasos, trabalhando a cruz em nós, nos dando visão espiritual. Irmãos, Paulo agonizava orando pelas igrejas nesse sentido. Você conhece as epístolas dele, não conhece? Ele chegava a dizer assim, meus filhinhos, por quem sofro, de novo, dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Sabe qual a razão dessas dores? Eles começaram vendo Cristo de uma maneira maravilhosa. E então, judaísmo, legalismo, misticismo, ascetismo, lua nova, festa, sábado, circuncisão. Então Paulo tem que dizer, sofro de novo as dores de parto. Agonizava. Ele escreveu aos Colossenses, capítulo 2, quero que saibais que grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face,
Paulo estava preso, irmão. Que luta era essa que ele podia ter no cárcere em Roma? Intercessão. Agonia de coração. Ele diz, eu quero que vocês saibam que eu estou aqui acorrentado, lutando. Para quê? Leia Colossenses 2:2. Para que os vossos corações sejam confortados e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Irmão, precisamos fazer uma pergunta aqui. Ela vale para todos nós. Começa daquele que a faz. Nós sabemos o que é sofrer pelo pecado. Isso nós sabemos bem. Nós sabemos o que é sofrer por quebrar princípios de Deus. Isso também nós sabemos. Sabemos o que é sofrer por sermos obcecados, obstinados, cabeça dura, maus, muitas vezes, por motivações erradas. Nós sabemos que é sofrer por tudo isso. Mas será que nós já temos experimentado algo do que significa sofrer as aflições de Cristo em nossa carne? Colossenses 1:24. Agora eu me regozijo por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós já temos falado isso tantas vezes, irmãos, em tantos lugares. Aqui mesmo já falamos isso uma ou duas vezes, eu vou falar mais uma vez. Os sofrimentos de Cristo para a redenção estão completos. Está tudo consumado. Uma vez no passado nós pregamos aqui sobre aquele tetelestai. Você se lembra? Que maravilhoso foi aquele tetelestai do Senhor. Em 5 aspectos. Tudo está feito. Agora, escute aqui uma outra verdade. As aflições de Cristo para a edificação da igreja não estão completas. Por quê? Ele disse, eu edificarei minha igreja. Não disse? Sim, disse. Mas ele também disse que ele não faria isso sozinho. Não. Ele chamaria cooperadores. E o que cabe a esses cooperadores? Preencher na carne deles, na experiência deles, na vida deles, o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja, que é o seu corpo. Paulo conhecia isso muito bem. Então ele diz, em tudo somos atribulados, porém não desamparados. Perseguidos, porém não destruídos. Abatidos, mas não desamparados. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também sua vida se manifeste através do nosso corpo mortal. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Infelizmente, a grande maioria de nós temos pouca experiência dos sofrimentos de Cristo. Porque nós somos autocentrados. Nós temos buscas pessoais. Nós temos motivações próprias. Nós temos interesses, até mesmo na vida da igreja. Queremos encontrar ali nossas bênçãos, coisas para nós. Que os irmãos nos ajudem, nos sirvam. Tudo é para nós. Deus é para nós, a cruz é para nós, Cristo é para nós, a igreja é para nós. Nós somos o centro. Assim pensamos. Então não conhecemos as aflições de Cristo a favor do seu corpo. Ai daquele que deixar de nos cumprimentar. Basta isso. E ai daquele que está no nosso carro. Matei um homem porque me feriu. E um rapaz porque me pisou. Que o Senhor ajude a todos nós, irmãos. Só uma visão renovada da glória de Cristo pode forjar vasos. Lembremos do que nosso irmão, servo do século passado, disse. A igreja sempre buscará a palavra de Deus. Nós já estamos vivendo tempo em que há fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ou não, irmão. Nós estamos vivendo os mesmos dias de Samuel. As visões não são frequentes e a palavra de Deus é rara. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor encontrou um vaso. Samuel,
Irmãos, a igreja busca a palavra de Deus, mas Deus busca os seus vasos. Que nos ofereçamos para que sejamos para Ele esses vasos. Sabe qual é o instrumento que o Senhor usa para forjar esses vasos? Vamos encerrar com essa visão de Isaías. Número 1. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Você também viu, irmão? Você viu, irmã? Essa glória tem te cativado, irmão. Essa glória tem fulminado os outros interesses. Essa glória tem sido o fulcro, o centro governante de sua vida. Você é casado por causa dessa glória. Você edifica sua esposa por causa dessa glória, por ela mesma, ou por você mesmo. Você cria filhos por causa dessa glória, ou para que eles sejam bons cidadãos, ou bons profissionais. Você vive a vida da igreja por causa dessa glória. Você sofre por causa dessa glória. Essa é a pergunta que permanecerá até que o Senhor venha. Para que o Senhor encontre vasos. E então a igreja tenha a sua palavra. Irmão, o Senhor Jesus poderia edificar a sua igreja sozinho. E se ele tivesse decidido fazer assim, ele o faria muito melhor. Mas ele decidiu que não. Ele decidiu que ele enviaria seu Santo Espírito. Esse Santo Espírito iria trabalhar vasos de uma maneira tão profunda e preciosa, que esses vasos seriam seus cooperadores para a edificação da igreja. Sabe por que ele quis assim? Porque o princípio da obra de Deus é o verbo se faz carne e habita entre nós. Compreende isso, irmão? A palavra de Deus, a visão espiritual, ela tem que ser realidade nas nossas vidas. A palavra tem que se fazer carne. Do contrário, não há obra de Deus. Do contrário, não há testemunho de Deus. Esse é sempre o princípio de Deus. Então, nós precisamos sim temer quando falamos tanto sobre visão espiritual, mas nossas vidas não conferem com ela. Quando falamos sobre obra de Deus, mas não avançamos. Quando falamos de realidade espiritual, mas nós mesmos não a temos. Então é por isso que Paulo agonizava. Que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para poder saber qual é a esperança do seu chamamento. Essa era a agonia, a angústia de Paulo. Então, na visão de Isaías, eu vi o Senhor. Revelação, visão. Que o Senhor nos conceda, queridos irmãos, por sua graça, nesses dias, uma visão nova. Uma visão nova sobre o nosso chamamento. Seja o nosso chamamento em todas as esferas que estão sendo abordadas aqui. Nosso chamamento como vasos pessoais, como vasos coletivos, nosso chamamento nas nossas famílias. Que o Senhor nos clareie uma vez mais o que significa esse chamamento. E que Ele encontre lugar para forjar vasos. Então, na sequência aí, 8 versículos de Isaías 6. Primeiro, eu vi o Senhor. Visão espiritual. Olha o segundo. Ai de mim que vou crescendo. Na língua original, mais que isso. Ai de mim, eu sou digno de morte. Nós precisamos chegar nesse ponto. Porque nós temos uma estima elevada demais a respeito de nós mesmos. E aí estão essas moléstias nos ajudando a piorar essa situação, que já é natural por causa do pecado na nossa carne. Você precisa ter autoestima, você precisa pensar melhor sobre você. E aí está essa praga da psicologia acadêmica, procurando fazer esse trabalho até entre os cristãos. Essa autoestima. Como já dissemos outras vezes, nós não carecemos desse tipo de autoestima em hipótese nenhuma. Porque nós já tivemos da parte do Senhor uma alta estima com Ele. Ele já nos deu toda a estima, mas já nos fez filhos de Deus, já nos deu o Espírito Santo, já nos deu sua palavra, já nos deu tudo que Ele possuía. Que estima mais nós precisamos? Olhar no espelho cada manhã e dizer, você tem potencial, você é tão precioso, você é bom assim ou é bom assim. Irmão, o Senhor tem misericórdia de nós. Eu vi o Senhor. Ai de mim. É isso que nós precisamos. Ai de mim. Ai desse meu coração. Ai dessas minhas moléstias. Ai dessa minha vida autocentrada. Ai dessa preocupação comigo mesmo. Como que os outros estão me vendo? Como que os outros estão me achando? O que os outros estão recebendo de mim? Ai da minha preocupação com a minha própria glória, pelo que é meu. Terceiro aspecto. Depois que Isaías proferiu o seu ai de mim, sabe o que mais ele viu?
Graças a Deus a visão continua, porque senão Isaías estaria prostrado no vale da depressão. Mas a visão continua. Eu vi aquele serafim com uma tenaz, que tirou uma brasa dali e tocou os meus lábios. O que isso significa? Que o Senhor, então, deseja forjar vasos. Como se o Senhor estivesse dizendo para Isaías, eu busco um porta-voz. Eu busco um vaso. Então você viu minha glória, você viu as abas da minha veste enchendo o templo, a sombra, como nós falamos, Cristo, cabeça soberano do seu templo, da igreja. Ele viu a respeito dele, sua própria falência, fracasso, mas então ele foi tocado com aquela brasa tirada do altar. Sabemos que fala de dois aspectos. Fala tanto da cruz de Cristo, objetivamente, quanto da cruz de Cristo, trabalhando em nós. Cruz de Cristo, subjetivamente. Graças a Deus, a obra da cruz de Cristo foi suficiente para nos fazer vasos para Deus. Mas a obra da cruz de Cristo apenas não é suficiente para forjar vasos. É suficiente para salvar vasos. Mas o que forja vasos é o trabalho do Espírito Santo por meio da cruz. Trabalhando em nós. Então, Isaías foi tocado nos seus lábios com aquela tenaz. Então, quarto ponto, e aqui terminamos, tão lindo. Quando ele ouve ainda uma coisa a mais. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que essa pergunta não é clara da parte do Senhor? Que ele busca vasos. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Que quem está falando é o Deus triunfo. Ele precisa de vasos. Não basta que nós estejamos contentes com o perdão de pecados, com vida eterna, com o fato de pertencermos ao Senhor. Não basta, isso é meninice, infância espiritual. Deus precisa de vasos. E a pergunta do Senhor segue até que ele volte. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual é a resposta na visão de Isaías? Aqueles que viram o Senhor num alto e sublime trono. Aqueles que viam as asas da sua veste enchendo o templo. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche. Aqueles que viram sobre si mesmos, ai de mim, sou desgraçado. Essa é a palavra no hebraico. Sou desgraçado, sou digno de morte. Terceiro aspecto, Atenas, tocando os lábios de Isaías. E o quarto aspecto, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim o Senhor obteve um vaso. Então, irmãos, que o Senhor continue falando no nosso coração. Para que haja testemunho de Deus, é necessário que haja vasos. E essa é a maneira do Senhor forjar os seus vasos. Amanhã, então, se o Senhor permitir, nós vamos estudar mais dois deles. Um pouco sobre Daniel, apenas um capítulo, e um pouco sobre Ezequiel, apenas um capítulo. Qual foi a relação que eles tiveram? Relacionada à glória da pessoa e obras de Cristo. E como Deus forjou, tanto Daniel como Ezequiel. Dois vasos proféticos para falar sobre a pessoa e a obra de Cristo. Vamos orar. Senhor, te pedimos juntos que aquilo que de alguma forma o Senhor quis falar aos nossos corações não seja perdido. Pedimos ao Senhor que guarde, escreva tuas palavras no nosso coração. E, sobretudo, o Senhor nos ajuda a considerá-las e reconsiderá-las aos pés do Senhor. Queremos, Senhor, te pedir que, se há em nós qualquer resistência ou veja o Senhor realizar em nós esse trabalho, de forjar em nós vasos para o teu testemunho. Que o Senhor derrube essas barreiras, essa ignorância, essa confusão, uma compreensão, e aclara a tua verdade aos nossos corações. Tua graça. Queremos ser teus cooperadores nesses dias do fim. Sabemos que pouco tempo nos resta. E desejamos, Senhor, com tudo que somos e tudo que temos, sermos os teus cooperadores. Por isso, Senhor, alinha e ajusta nossas vidas a esse teu supremo propósito.
tua palavra às tuas mãos e confiamos nossas vidas nas tuas mãos. Te pedimos que o Senhor combine essa visão celestial com as nossas vidas como vasos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos ser realmente úteis e agradáveis nas tuas mãos. Queremos ser um vaso coletivo para ti. Obrigado porque o Senhor é fiel e bondoso, Senhor. E nós confiamos em que o Senhor irá seguir esse teu trabalho em nós. Mas alcança, Senhor, levanta uma resposta mais plena dos nossos corações. Não nos deixe na meninice espiritual, nós suplicamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.